E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um episódio, nosso segundo episódio. Ê! Palminhas, palminhas, palminhas. E hoje o tema vai ser saúde e tecnologia, né? Como é que anda aí toda essa questão da saúde, marketing de saúde. E a gente vai trazer também aquele bate-bola super engraçadinho que a gente ama, tá? Porque a gente não fica só no papo chato, a gente também dá risada, porque é disso que a gente gosta, né? Empresários, eles são feitos de várias coisas e a gente retrata exatamente isso aqui no podcast. E para intensificar, para prestigiar esse tema, eu não vou ficar só falando sozinha, né? Eu tinha que trazer pessoas que são especializadas nisso. Então, para isso, eu convidei duas pessoas especiais, um casal maravilhoso, aqui de Itabuna, dono de uma grande empresa, que a gente vai conhecer a história deles, a história da empresa, enfim. E aí eu vou apresentar um pouquinho deles a vocês, vou apresentar um pouquinho eles a vocês agora, pra gente poder começar esse bate-papo, beleza? Então, eu vou trazer aqui primeiro Marcos. Eu vou ler aqui, tá, gente? Eu ia falar o cardápio, porque eu tô com a palavra cardápio na minha cabeça, gente. O currículo deles. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui Marcos. Ele é mestre em tecnologias em saúde, especialista em ortopedia, traumatologia e fisioterapia desportivo. Fez fellowship no Canadá, não sei nem se é assim que se fala, é? Isso. E é fundador da rede Reativare. Marcos, seja muito bem-vindo ao Pod Ravena. Eu espero que seja uma noite maravilhosa para você. Obrigado pelo convite. Assim, a gente se sente honrado em participar, né, desse projeto logo do início, né? Para contribuir para o sucesso, que eu tenho certeza que será um sucesso aí esse podcast. E aqui do lado do Marcos nós temos a grande Marília, a mente pensante, a administradora do rolê. Ela é administradora e enfermeira, especialista em gestão e auditoria em saúde, fundadora também da rede Retivare e o cérebro por trás de todo, faz tudo funcionar direitinho. Marília, mais uma vez, boa noite, muito obrigada, espero que você goste também desse bate-papo. Boa noite a todos e a gente que agradece a oportunidade, né, de estar aqui. E foi um prazer, é uma honra a gente ser convidado por você, né, por Milena também, ter chegado até o programa aqui. E é isso, pra começar, não se preocupem, gente, hoje eu não vou falar demais, hoje a gente vai mais ouvir do que falar. Eu quero saber como surgiu a Reativare. Então, a Reativare, eu costumo falar que eu sou fisioterapeuta de formação, como você falou, Ravena. E a gente já teve, eu particularmente, né? Eu tive outros negócios antes da Reativare. Tive clínicas de fisioterapia, consultório, hidroterapia, né? Até piscina eu já tive para tratar pacientes. Então, como empreendedor, a gente investiu numa piscina e outros ramos da saúde. E em 2017, eu já estava casado com Marília e a gente resolveu abrir algo que fosse diferente do que se encontrava muito no mercado. Né? Pilates, tinha mais de 50 estúdios. Todo mundo tem qualquer... Eu acho que é Pilates e massoterapia, é o que mais a gente vê. Exatamente. Então, assim, o mercado já um pouco saturado, se bem que eu acredito muito que sempre você tem algo a mais para se diferenciar, mesmo com um mercado cheio daquele tipo de serviço. E clínica de fisioterapia também a gente queria já fugir, né, desse modelo específico. E aí a gente resolveu montar algo que o mercado estava pedindo, né, que é algo relacionado à longevidade, a idosos. A gente sabe, a gente vai discutir muito hoje, mas a gente sabe que é uma parcela, é uma faixa etária que está crescendo muito no Brasil, né? Deve triplicar nos próximos 20 anos. E aí a gente falou, a gente tem que surfar essa onda, né? Um oceano azul. E a gente pensou em montar uma academia voltada para esse público. Né? Já que o idoso de 70, 80, 90 anos não tem um espaço, um atendimento devido em academias convencionais. E a gente acha que cai na onda do Pilates, quando o médico indica algum procedimento, não sei se eu posso falar procedimento, Sim. Né? Ou alguma coisa pro idoso fazer. Eu falo porque eu tenho uma mãe que ela tem 80 anos. Sim. É sempre o Pilates. Nunca é, por exemplo, uma academia especializada em tratamento de idosos, né? É porque, assim, você colocou um ponto importante.
os médicos ainda falam, prescreve mais o Pilates, ainda tem um certo receio em prescrever musculação, porque não tem, né? O que se vê muito é o idoso, outras pessoas mais jovens se lesionarem numa academia, né? E qual é o idoso, quando ele pensa em academia, qual é a imagem que ele tem na cabeça? Uma academia cheia, muito barulho, né? Som alto. Então acaba tendo uma percepção diferente, né, desse tipo de atividade. Mas mudou muito, Ravena. Assim, hoje, talvez musculação seja a principal atividade física, né, atividade física número 1 que os médicos estão prescrevendo. Claro, isso em Itabuna ainda está num período embrionário, né, incipiente, mas se você for para as grandes capitais, se fala muito, né, em musculação na terceira idade. Então lá atrás a gente pensou, não, a gente tem que surfar essa onda, e aí a gente resolveu montar esse serviço. Eu acabo trabalhando com algumas médicas e médicas fora daqui, tipo de São Paulo, e que moram em São Paulo, na Grande São Paulo, e elas falam muito sobre essa questão da atividade física como eu trabalho muito com ginecologista, então a gente trabalha muito com a mulher na menopausa. Da mulher começar agora, antes da menopausa, a começar a fazer exercício físico para que a gente chegue reforçado, não sei nem se é a palavra, mas que a gente consiga levantar da cama, que a gente consiga ir ao banheiro, reforçar para a gente não ter incontinência urinária, que é um grande problema das mulheres quando vai chegando na menopausa. E eu vejo que esse papo é muito lá. Esse trabalho da longevidade, esse trabalho preventivo é muito falado lá. Aqui eu ainda vejo que tem essa grande dificuldade, né? Não sei porquê. Sim, existe crenças populares que ainda são fortes nas famílias, principalmente do interior, né? Idoso não pode pegar peso, né? E hoje já se sabe que é totalmente o contrário, né? Não só pode, mas deve pegar peso. Academia é só para jovem. Academia é só para jovem. E que tem um risco de, numa academia, fraturar o fêmur, por exemplo. E é o contrário, justamente, né? Quando você estimula. Tudo isso é para prevenir. É porque eu acho que recai muito sobre a função da fisioterapia. Quando a gente para pensar em fisioterapia. Hoje, a fisioterapia, quando fala, vou na fisioterapia, tem aquele pensamento da massoterapia, tem aquele pensamento do Pilates, que isso não é fisioterapia. A fisioterapia mesmo, ela trabalha com a reabilitação. Sim. Então, se é um trabalho que é feito para reabilitar, como é que vai lesionar? Sim. Eu acho que nem combina, nem casa uma coisa com a outra. E assim, quando você tem um serviço que tem excelência na qualidade, né, do atendimento, nos protocolos, no cuidado, na prevenção, por exemplo, na Reativari a gente verifica pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca antes e depois do exercício. Então isso tudo gera confiança, não só para o cliente, mas para a família, né? Então a gente preza, a gente tem essa prioridade, né? Um dos pilares é a questão da segurança para que o idoso, mesmo aquele idoso fragilizado que está em casa, né, com uma série de problemas, ele possa se sentir seguro e confortável em frequentar uma academia, só que uma academia especializada. Sim. Entendeu? Tá. E como a gente está falando de excelência, eu vou aproveitar a deixa para a gente passar um vídeo rapidinho aqui apresentando a Reativari para o público. Pode ser? Claro. Consegue, Mike? Bora lá? Essa produção aqui é rápida.
aí apresentado para vocês a clínica. Eu vou deixar vocês falarem onde fica, onde está localizado. É aqui em Itabuna, para as pessoas poderem conhecer o espaço, que é lindo, por sinal. A gente atualmente está localizado ali no Góes Calmon, na Alameda Mall, né? Mall, aonde fica ali a cantina italiana, abriu também um restaurantezinho ali, atualmente. A gente fica ali no primeiro andar, né? Rua Eugênio Teixeira Leal, número 230, Góes Calmon. Quando a gente entra ali na rua, como é aquele barzinho que fica ali na esquina? Daniel San. Daniel San. Quando a gente quebra ali no Daniel San, logo a gente já vê Subindo, logo Uns 100 metros depois à direita a gente já vê Alameda. logo Subindo ali no mesmo passeio do Daniel San, lá no início Isso. da ladeira. Isso. E já que a gente tá falando um pouquinho sobre conscientização, sobre conscientivar as pessoas. Meu Deus, hoje tá. Conscientizar. Conscientizar as pessoas sobre esse entendimento dessa, vamos dizer assim, dessa nova fisioterapia, dessas novas. Eu vou puxar um papo que era no final, mas eu vou trazer para agora. Qual a importância das redes sociais para começar a fazer esse processo de conscientização das pessoas no geral? Eu vou dar meu pitaco já de início. Eu acho que as redes sociais a gente acaba alcançando muito mais os filhos, os netos, do que necessariamente os idosos. Mas como é que já funciona? Qual é o papel da rede social aí para a gente fazer esse processo de conscientização? Isso é verdade. Olha, que não é só, hoje a gente não atinge só o filho, né? O neto, o genro. Hoje, realmente, os idosos estão tendo acesso, né? É tanto que quando a gente faz um tráfego pago local, né? Aqui para Itabuna, para Matriz, quem entra em contato com a gente, a maioria não são os filhos, não são os netos, o genro, são os idosos realmente, entendeu? Porque aí a gente, deixa eu só dar uma coisa. Quando a gente faz a distribuição de conteúdo, principalmente no tráfego, a gente geralmente coloca o posicionamento Facebook também. Sim, e aí eles estão muito lá. Eu falo que minha mãe fica horas vendo coisa de novela ali, então eles acabam recebendo anúncio. O tráfego pago acaba direcionando mesmo, alcançando ali o público ideal e permite que vocês conversem diretamente. Mas de forma orgânica, quando a gente fala do orgânico, da produção de conteúdo em si, ainda eu acho que fica ainda nesse público mais jovem, quando cai no Instagram, por exemplo. Sim. O Facebook, realmente, os idosos têm mais acesso ao Facebook, né? Mas, como eu te falei, o Instagram também está ganhando espaço, né? Para os idosos. A gente chega em consultório médico, falou para Marcos, você não vê ninguém mais lendo uma revista, né? Não. Todo mundo é no Instagram, de jovem ao idoso. Mas é muito comum, realmente. Muito comum. A gente ter contatos diários de filho, neto. Falar, eu quero colocar minha mãe, minha avó. Tá? E é um público que a gente valoriza, né? Sim. Quando faz um tráfego pago e tal. Porque a gente sabe que, a gente costuma brincar, todo mundo tem mãe, avô, avó, né? Então, acaba... Mas o marido falou algo que é muito evidente. Minha mãe tem 78 anos e tem Instagram, Facebook e tal. Sempre... Né, logado na Eu internet. acho que manhã só não tem TikTok. Mas eu garanto a coisa, se você ligar pra elas não vão atender, mas elas estão lá no Instagram. Olhando a novela, olhando a vida dos artistas da Globo. É manhã mesmo, a Maria adora. E aí, falando um pouco de rede social, eu sei que vocês fazem tráfego pago, que já é um ponto positivo para conseguir alcançar mais pessoas. Mas eu trouxe muito disso no primeiro episódio, falei muito sobre os erros do digital. E que eu vejo muito... Não tô julgando, tá, gente? As pessoas aqui da nossa região, mas ainda é um pouco, vamos dizer assim, atrasada. Tipo, já tive em São Paulo, já tive em outros lugares que as coisas parecem que são mais rápidas, funcionam mais rápido. E aqui ainda há uma grande dificuldade das pessoas entenderem como funciona. E aí, pra vocês, como foi pra vocês aceitarem esse processo de que a gente, ou a partir de hoje, a gente precisa ter esse trabalho nas redes sociais? Então, a gente tem uma agência que cuida, né, dessa parte de social media, tráfego pago, das postagens. E a gente percebeu que tem um tipo de conteúdo que chama muita atenção, que são os depoimentos. Sim. Né? Chamado storytelling, né? E realmente gera uma interação muito grande, né? Porque o idoso, ele se vê ali naquele indivíduo, naquela senhora, naquele senhor, exatamente. Né? Pô, ele tem artrose de joelho, ele tem fraqueza muscular, ele não consegue subir uma escada, uma rampa, uma ladeira de forma independente, então ele
ele se vê, né, naquele personagem, naquele cliente, e acaba gerando resultados interessantes, tá? Então, agora mesmo a gente está querendo ter essa prática de postar mais, né, colher mais depoimentos Sim. e automaticamente postar mais esse tipo de conteúdo, porque realmente gera resultados interessantes. Eu acho que também essa questão do pertencimento é que, tipo, minha vida, eu entendi que minha vida não acabou, que eu consigo levar ela mais um pouquinho. Eu vendo, né, vocês pregando a longevidade, eu acho que gera esse entendimento no público-alvo, né, que são os idosos, que eu consigo ter uma... Que geralmente as pessoas falavam antigamente, tipo assim, como é que vocês querem chegar na melhor idade, que as pessoas falavam, né? Sim. Eu quero ter a minha casa de praia, quero ficar lá, eu quero aquela coisa calminha, mas hoje não. Hoje os idosos, eles querem ir no shopping, eles querem ir no barzinho, eles querem, então... Eu creio que esse processo de conscientização, de identificação, é para permitir que eles consigam viver até literalmente ali os últimos momentos de vida dele. A gente tem uma... E não só viver, né? Viver realmente com qualidade de vida. Né? A gente até fez um evento agora, um mutirão, e Rebeca, a psicóloga, ela falou sobre isso, né? Que às vezes a gente tem mania, mas eu já tenho 70 anos, para mim já deu, né? Aí depois, quando a gente terminou o evento, a palestra dela, um idoso de 78 anos, não foi mais um senhor de 80, quer dizer, 78 anos hoje não é mais considerado idoso, Não, né? Eu vou dar sempre exemplo de minha mãe, que minha mãe é o público-alvo de vocês, e ela é uma graça, ela tem 80 anos, mas minha mãe, ela é literalmente jovem. Você vai olhar pra ela e não vai parecer, minha mãe usa calça jeans, minha mãe Mudou muito. O que foi esse triatlon que falou no final, que ele já estava parando, que ia desistir, não foi? Que ele te procurou no final. 78. E aí, ela é 80, ela tem uma vida super ativa, então ela tem amigas. Às vezes a gente ainda pega um pouquinho no pé dela. Mas eu lembro, a gente sempre brinca, né? Que desde que eu me entendo por gente, minha mãe fala que eu vou morrer. Eu vou morrer, e a véia nunca mais. Vou estar lá com 80 anos. Firme e forte. Firme e forte, fazendo a atividade física dela, vai pro psicólogo, ela sobe e desce. Ela teve só um problema de visão quando meu pai faleceu, que aí, né, pelo processo ela acabou tendo um derrame, perdeu 60% da visão. Sim. Mas de resto, ela não tem nada, ela não tem uma diabetes, não tem uma pressão alta, não tem nada. E ela não parece ter 80 anos. E tem total autonomia. Total, faz tudo. Tudo que não deve também ela faz. Tem dois termos em inglês, Marília comentou aí, mas eu posso me aprofundar mais. Tem dois termos em inglês que assim, representa muito o nosso propósito, que é o life span. O que é life span? É a quantidade de anos que você vive. Estou falando só de cronologia. Sim. Eu vivo 80 anos, 90, 100 anos, tá? E tem outro termo que chama health span. Health span, ele já considera a qualidade, o quão bom você vive, né? Você vive com qualidade, com menos doenças crônicas. Isso é muito importante, porque não adianta, como eu falei, chegar a 80, 90 anos numa cama hospitalar, em casa, né? Só que uma cama hospitalar, numa cadeira de rodas, sem poder você visitar seu neto, subir numa escada do avião para viajar. O health span é o que a gente prega, é o nosso propósito. Que é o quê? É longevidade ativa e com menos problemas crônicos. Por mais que você tenha problemas crônicos, o idoso fatalmente vai ter problemas crônicos, mas são problemas que podem ser, são problemas controlados, né? Menos dor, com mais mobilidade, mais autonomia. Então, esse é o nosso principal propósito, é gerar longevidade ativa. Para as pessoas. E aí eu vou entrar aqui agora, aproveitando que a gente está falando como é que a tecnologia, qual o papel da tecnologia, das tecnologias hoje? Porque hoje a gente sabe, a gente tem o celular, hoje a gente faz tudo, literalmente tudo, a gente está conectado o tempo todo, ChatGPT tá aí para revolucionar literalmente quase todas as profissões, e eu sei que vocês criaram, né, patentearam algumas tecnologias novas aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre elas. Sim. Não é a do Flamengo ainda não. Então, eu fiz o mestrado em tecnologia em saúde, eu sempre gostei apesar de ter uma história acadêmica, né, de ter sido professor, mas depois eu vinha fazer mestrado, não foi nem com o objetivo de voltar a lecionar,
mas com objetivo de agregar, né, na vida profissional. E aí a gente lançou 2 equipamentos, um Power Leg, né, em 2017 para 2018, e recentemente outro equipamento, o Go Squat, que são equipamentos voltados mais para reabilitação e prevenção, tá? São equipamentos portáteis, e hoje a tecnologia ela tá aí para ser explorada e para ser, porque assim, quando você tem uma tecnologia, eu aprendi uma coisa na minha carreira. A tecnologia ela tem que fazer diferença na vida das pessoas, né? Não adianta você inventar algo que uma mínima parcela da sociedade vai Ou usufruir. seja apenas pro seu ego, né? Sim, Pra exatamente. alimentar o seu ego. E que no dia a dia você não vai usar, não vai colher frutos, né? Não vai trazer algum benefício. Então, são 2 equipamentos que realmente trazem benefícios, tanto no sentido preventivo como tratamento, né? Então, sarcopenia, que é perda de massa muscular, dor articular, ganho de mobilidade. Então, são 2 equipamentos que a gente inventou, patenteou e estão no mercado aí desde 2017. Esses equipamentos, eles são utilizados na clínica ou, como você falou que ele é portátil, tipo, as pessoas podem comprar e utilizar em casa? Isso, pode comprar, Também. utilizar em casa, mas a gente tem no nosso serviço, tá? Tá. A gente usa, ele é portátil, mas ele pode ser usado em clínica, consultório, em qualquer lugar. Ah, tá? então, por exemplo, eu enquanto fisioterapeuta posso comprar para usar nos meus pacientes e eu enquanto usuário também posso comprar para utilizar em casa? Isso, exatamente. E o fisioterapeuta pode usar esse equipamento para atender os pacientes nas suas casas. Domicílio. Ah, faz atendimento né? a domicílio, Isso. sim. Então, por ser portátil, então ele tem essa versatilidade. E continuando sobre tecnologia, a gente desenvolveu também um sistema próprio, que se chama Evolution, um sistema que a gente acompanha todo o treino do idoso, né? Ou da pessoa que tem problema crônico na academia. Sim. Então ele gera a carga, a frequência, a série, né? As repetições, um sistema que avisa quando você tem que aumentar a carga, né? Avaliar e reavaliar o cliente para aumentar a possível carga, porque a gente entende que um idoso chega no nosso serviço, né? Inicia com 2 quilos, logo ele tem que aumentar, né, essa carga, tá? Não existe, outro papo furado também, né, que o idoso tem limite. O idoso não tem limite, né? Um dos nossos slogans é superando limites. O idoso ele tem limite naquele dia, mas amanhã a gente tem que superar o limite dele. E eles são bem mais motivados que a gente, né? Claro que o limite, esse superar limite do idoso é diferente de superar um limite de uma pessoa mais jovem, mas eu tenho que superar. Sim. Se ele pega hoje 2 quilos, no mês que vem eu tenho que pegar, se eu pegar 2,1, já é uma evolução, tá? 2,2, 3 e aí vai, e por aí vai. Então, é um sistema que a gente usa, que a gente mesmo desenvolveu, quer dizer, uma empresa de Florianópolis desenvolveu, mas foi ideia nossa, né? E a gente usa, agora recentemente a gente lançou, né, uma parceria com uma inteligência artificial da Espanha para tratamento, para acompanhamento da estimulação cognitiva. Porque a Retvari, além da parte física, né, muscular, a gente também aborda o cliente na parte cognitiva, através de exercícios impressos, jogos, e agora a gente implantou uma inteligência artificial que é fantástico, onde tem possibilidade aí de centenas de exercícios. Existe um grupo que vai estar sempre alimentando esse sistema, então tem várias graduações, fácil, médio e difícil. Qualquer idoso com qualquer problema pode se adaptar muito bem a esse programa. Então pode ser feito exercícios em casa, ele gera gráficos para que o profissional ele possa avaliar uma possível evolução ou involução. Então o sistema é fantástico e agrega muito, não só para o nosso serviço, mas para o cliente final. Sim. E quais seriam os principais desafios aí dessa área, tanto da parte de tecnologias, quanto da parte de acessibilidade, de a gente conseguir aqui ter acesso a essas novas
tendências, enfim. Quais são os grandes desafios que vocês enfrentam, se é que enfrentam, mas enfrenta toda empresa, acho que tem desafio. Qual seria esses, assim, que você pode trazer pra gente que sirva como uma dica para as pessoas que vão começar, para os fisioterapeutas que estão aí, que vão começar, que vão seguir o caminho que vocês, eu acho que já trilharam, já seguiram, enfim. O grande desafio, na minha opinião, é mesmo assim que eu comento sempre, é a capacidade do profissional estar sempre inovando, tá? E a gente entende que inovação é algo muito necessário. Grandes empresas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem vários exemplos, que morreram porque não assimilaram a evolução do mundo. Não conseguiram acompanhar. Exatamente. Né? Então, eles confiaram cegamente na marca, mas não confiaram na mudança que tinha ao seu redor. Então, a gente pode citar Kodak, aquela locadora de vídeos, Blockbuster, né? E como é que chama? Tem outra marca que eu acabei esquecendo. Por exemplo, a Blockbuster teve proposta da Netflix. Sim. No início dos anos 2000, e eles não acreditaram na proposta da Netflix, né? Da visão. Sim. Né? Hoje a Blockbuster só tem uma loja, que é a pioneira. E a Netflix domina, né? E vale bilhões de dólares. Então, assim, a inovação é algo necessário. É você entender que o mundo ele tem constante mudanças. Né? E quando eu falo constante mudança, não é a cada década. Né? Mudou muito, é a cada ano. É você né? morrer para renascer, Exatamente. né? Várias vezes. E eu digo todo dia, eu trabalho, por exemplo, eu trabalho basicamente com as redes sociais. A mudança é diária, porque todo dia a gente acorda, todo dia tem uma coisa nova. E aí a gente precisa ir se adaptando, porque não tem jeito. Exatamente. A gente precisa jogar o jogo da plataforma, a gente precisa jogar esse jogo das coisas que estão acontecendo, porque senão a gente acaba ficando para trás. E aí a gente não pode, porque senão nossa empresa morre. Exatamente. Morre, renasce, inova, né? Cria casca. E muita resiliência aí. E muita resiliência, porque o mercado... Porque os desafios sempre vão existir, né? Então a gente tem que estar realmente preparado, não só profissionalmente, mas até emocionalmente, né? Para a gente estar aceitando mesmo esses desafios, estar reconhecendo, né, nossas falhas e, como eu disse, para a gente estar morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Eu digo assim, as pessoas precisam entender, eu vejo muito de profissionais de determinadas áreas que têm grande dificuldade de entender qual é o lance hoje. É o passar por esse processo de adaptação. Era assim, beleza, era assim. Você trabalhou até aqui dessa forma, mas agora o jogo já não é mais esse. E você precisa se adaptar, precisa fazer, às vezes até um curso novo, uma palestra nova, buscar alguma atualização, alguma coisa, para que você consiga caminhar e se manter vivo, porque senão, por exemplo, aí as pessoas reclamam, vem uma pessoa que tem uma cara de pau, talvez, que tem uma comunicação a mais, que tenha um pontinho assim a mais, e acaba tomando o seu espaço ali, que às vezes você é até mais qualificado do que o outro, mas você não dá a sua cara a tapa para fazer as coisas. Enfim, eu vejo muito isso no digital. Os profissionais hoje têm grande dificuldade de aceitar esse processo de evolução. E assim, e a inovação, ela não necessariamente ela exige altos investimentos, né? Então, às vezes são comportamentos, são mudanças de processos, desde o atendimento na recepção, né, até o atendimento na própria clínica, no próprio serviço. Então, os profissionais ainda têm essa dificuldade de saber o momento de morrer, como a Marília falou, morrer e renascer. E a vida, o mundo dos negócios é assim. Isso, e a gente é um eterno aprendiz, a gente não para. Então, por que não se atualizar? Por que não ver o que está acontecendo agora? O que é que tem de novidade da minha área? E isso eu digo no geral, as pessoas, eu acho que elas precisam tirar um pouquinho, deixar um pouquinho o ego de lado e entender. Eu sempre escutei isso quando eu estava na faculdade. A gente nunca vai parar de estudar. Por que as pessoas param, estagnam e acham que aquilo é a verdade absoluta pro resto da vida dela? Eu não... Sei lá, acho que um psicólogo talvez explicaria isso melhor, né? De entender esse comportamento humano. E assim, o profissional que inova e aquele que pode investir,
muitas vezes ele não é nem um excelente profissional do ponto de vista técnico, mas ele pode ter mais sucesso do que aquele que tem mais conhecimento, mais bagagem, mas ele não entendeu o que está em sua volta em relação a marketing digital, inovação, tecnologia, né? Então isso é muito comum, é muito comum. Ou então, por exemplo, vocês são da área da saúde. Basicamente, Sim. área da saúde. Ficar preso apenas a atualizações da área da saúde. Esquecer de todo o resto. A gente precisa entender que, por mais que vocês sejam da área da saúde, mas vocês são empresário. Então, a gente precisa entender o que é que está acontecendo no mercado, tanto na nossa área quanto fora. Talvez para trazer. Tem um livro que eu adoro, que é... É Copie como Artista? É alguma coisa nesse sentido, tipo, copie como artista. Que é sempre veja isso, tipo, você não precisa lançar algo novo, tipo, criar como vocês criaram algo novo, mas copie como artista, pegue uma ideia ali, tente melhorar, ou tente trazer a sua cara, a sua personalidade para aquilo ali. Não precisa ser algo novo, nada é novo. Exatamente. Não Nada precisa novo. inventar roda. Exatamente. Né? Você pode fazer algum tipo de adaptação, ou melhorar algum processo, né? E dá certo. Isso é inovação, né? Exatamente. Sim. E falar em processos, como é o processo hoje, como é o equilíbrio desses processos hoje dentro da empresa de vocês. E aí eu falo da questão técnica, da questão de fisioterapia mesmo, eu falo da questão de gestão de pessoas, porque a gente está trabalhando com pessoas o tempo inteiro. Como é esse processo, como é o lidar com a parte um pouco mais empresarial e saindo um pouco da parte do fisioterapeuta em si. Então, eu acho que as coisas numa empresa ficam mais fáceis quando o time, todo o time, desde a recepção, até quem está ali na limpeza, no atendimento final, né, o fisioterapeuta, no caso nosso, já puxando para a Retivare, quando todos entendem o propósito da Retivare, o nosso propósito, eu acho que a engrenagem fica mais fácil, tá? E a gente, como líder, quando a gente tem essa capacidade de mobilizar esse time, porque ali esse time tem várias pessoas que pensam diferente, né? Várias. E a gente não vai achar nunca um time que pense igual, né? Um vai pensar de uma forma, outro de outra, outro é mais inovador, outro menos inovador. Mas quando você tem um propósito comum, né? Uma paixão em comum, fica mais fácil. Os processos, eles rodam, com né? mais facilidade. Com mais facilidade. É um time que joga para dar certo, né? É o famoso vestir a camisa da empresa. Literalmente. Hoje eu vim de laranja, em homenagem a Retivare. Retivare, Eu sim. avisei, eu falei, eu vou toda de laranja. Mas por que laranja? Então, quando a gente pensou lá atrás, na realidade, assim, quem elaborou a marca perguntou o que é Retivare. Então, porque geralmente a área da saúde é verde, né? Eu acho que a Sim. fisioterapia também, Isso, até na psicologia das Muito cores, é verde, muito verde. muito Mas por verde. que laranja? Inclusive, Porque eu amei laranja- descobrir que o laranja é minha cor. Então, o laranja, ele representa muito a questão da longevidade, de força, de energia, né, de vitalidade. E a Retivare, ela é isso. É exatamente o propósito da marca, né? É aquela vitalidade. missão, valores da marca. Exatamente. Então, até na cor, a gente tenta transmitir, né? Aí entra o marketing, né? Tem uma linha do marketing, que é marketing neuro... É o neuromarketing. Isso, eu vou falar, é a psicologia das cores mesmo. exatamente, Traduzindo, é a psicologia das Isso. cores mesmo, deixando mais simples ali. E aí a gente quis transmitir, né, o nosso propósito na cor e na própria logomarca, né? Exatamente. É só a gente pensar, né? Por exemplo, a laranja mesmo, que é sinal de vitalidade, quando a gente... De vigor e Exatamente, tudo mais, de exatamente. alegria. O que vocês gostariam que todos os pacientes soubessem sobre reabilitação? Bora pensar um pouquinho nos mitos, bora pensar um pouquinho aquilo que vocês queriam que o paciente pensasse, ou que ele já chegasse na clínica pensando. Bora quebrar essa barreira aí dos mitos. Da musculação, na verdade, né? Da musculação, né, que hoje é o nosso carro-chefe, né, o nosso core business hoje é musculação. A gente tem fisioterapia, a gente tem nutrição, psicologia,
Academia cognitiva, né? Academia do cérebro. Mas o 85% dos nossos clientes é musculação. É musculação. Né? Como a gente falou no início, né? É um paradigma que a gente tem que tá quebrando. E assim, aquele cliente que quer chegar lá e que não tem, ele pensar que não tem limite, isso aí é muito importante pra gente. Sim. Né? Hoje se fala muito, hoje eu estava falando com um colega mais cedo exatamente sobre isso. Não adianta muito você hoje pegar um elástico com peso de 1 quilo e o idoso está fazendo aquilo ali durante 1, 2 anos. Né? Vai ter resultados mínimos. Então hoje se fala muito em exercícios de média e alta intensidade, né? Para a terceira idade. Sim. Claro que tem que ser acompanhado, monitorado por um profissional, mas o cliente ideal é aquele que quer chegar e falar, eu não quero, para mim não tem limite, né? Ou seja, ele está fazendo hoje uma carga, e amanhã ele está fazendo a carga 2 vezes mais, 3 vezes mais. É aquele fato, né? Eu reconheço o meu limite atual, mas eu quero superar os meus limites, né? Exatamente. O limite é não E ter assim, limite. e atividade física e musculação tem um lado... Nunca é tarde, né? Para começar. Isso, nunca é tarde. A gente tem paciente lá... a gente tem paciente lá de 80 anos que pergunta, eu posso agora, com 80 anos, ganhar massa muscular? Pode. A literatura fala muito disso. Né? Mesmo com 80 anos, você pode ganhar massa muscular igual pessoas mais jovens. Os músculos estão ali, né? Sim. Eles não foram eliminados. Eles precisam de estímulo. Né? E assim, a musculação, como qualquer tipo de atividade física, você não vai fazer a musculação por 1 mês e valer por 1 ano. Eu fiz aqui um mês de janeiro, musculação, que vai, né, ter efeito ao longo do ano todo. Né? Não é assim. Musculação, como qualquer atividade física, principalmente para a terceira idade, ela tem que ter consistência. Né? Ela tem que ter constância, frequência na academia ou qualquer tipo de atividade física. Não adianta você fazer 1 mês e parar 3, 4 e voltar né, no 6º mês, fazer isoladamente e voltar depois. Os resultados serão mínimos. Né? Então a gente prega sempre a constância. Sim. E quando o cliente ele chega lá, independente da idade, ele chega lá e fala, não, eu estou entrando aqui, só saio quando morrer. Sim. Né? Então, esse é o cliente que a gente espera, né? Com motivação, que entre lá, né, com consciência, que entre lá sabendo que ele vai estar sempre ultrapassando, superando os limites. Eu vejo, da minha cabeça, é uma ideia que meio que foge do padrão, né? É a reabilitação com a musculação, eu olhando de fora a empresa de vocês. Para mim é algo muito inovador, porque eu nunca tinha ouvido falar de todo esse processo, de pegar o processo de reabilitação e tornar esse processo algo longevo, né? Para a vida toda, porque pode ser feito para a vida toda. E fazer esse processo de reforçamento com a musculação, de reforçamento muscular, não sei se essa palavra é exata, mas eu acho isso muito fora do padrão. É porque, assim, a musculação terapêutica, quando a gente aplica com fins terapêuticos, né? Quando não é aplicado para estética e nem para condicionamento físico, para hipertrofia muscular, né? Mas, né, com fim terapêutico, de ganho de massa muscular naqueles pacientes sarcopênicos, que é perda de massa muscular, controle de diabetes, porque assim, a musculação, ela promove não só independência funcional, porque quando você pensa em musculação para idoso, o que vem na mente? Independência. É ele conseguir levantar do vaso sanitário sozinho, ele conseguir levantar de um sofá baixo, conseguir subir, ir na padaria comprar um pão sozinho. Mas a musculação é muito mais do que isso. Quando a gente fala de musculação, a gente fala o músculo é um órgão endócrino fantástico que libera várias substâncias quando é estimulado. Então, a musculação ela pode controlar o diabetes, ele libera substâncias que eliminam o excesso de açúcar no sangue, controle do colesterol, prevenção de Alzheimer, por exemplo, demências, ele libera substâncias que vai diminuir
esse risco, né, de doenças nesse tipo de cliente, que é o idoso. Então, assim... Doenças cardiovasculares exatamente. A musculação, ela é muito completa, né? Quando a gente fala de saúde e prevenção. Então, por exemplo, quando eu penso então naquela pessoa que diz, eu só vou pra academia por saúde, não é pela estética do músculo em si, de ficar musculosa. Eu acho que seria muito mais vantajoso, então, procurar a Reativare do que necessariamente procurar uma academia. Porque eu acho que ali vai estar trabalhando muito mais o processo de saúde, né? De manter o corpo saudável e manter o corpo bem do que numa academia, por exemplo. Quando você procura uma academia por saúde, você acaba, quando você tem a constância, a consciência, a disciplina, você acaba também vendo resultados, né? Que não deixa de exatamente, que não deixa de mexer com a estética também, né? E quando você vê os resultados, aí você, poxa, vale a pena, né? Assim, e quando a gente fala saúde, estética, também eu falo muito assim, eu vejo muito pela funcionalidade do dia a dia, né? É você, assim, tá fazendo sua comida, você vai achar e pegar uma panela ali no armário, é você receber um neto em casa, né? Você poder brincar, poder sentar no chão, levantar, né? Você tomar seu banho, sozinho, né? Você ter, assim, realmente autonomia, né? Não é questão só de independência ou dependência, não. É autonomia mesmo, é você se sentir vivo, você se sentir útil, né? Independente da idade. E hoje as academias estão cheias de blogueiro, o pessoal vai mais para tirar foto. Mais para tirar foto. Mostrar o shape, treino pago, né? E assim, pago. Se não postar, não tá pago. Exatamente. E acaba que o objetivo principal da musculação, ela acaba sendo... Se perde, né? No meio do caminho. Exatamente. E o idoso, claro que o idoso de 70, 80 anos, ele não está preocupado com estética, né, nessa altura da vida. Ele está preocupado com independência. Eu, enquanto mulher, penso assim, seria não só o idoso, mas, por exemplo, se uma mulher na menopausa, que é, digamos assim, a partir dos 45 anos, 40, 45, poderia também fazer parte da Reativare? Claro com que certeza. sim. Por exemplo, uma jovem que tenha SOP, que querendo ou não, a gente precisa da atividade física para poder melhorar, inclusive, essa questão da... Porque quem tem SOP hoje geralmente desenvolve uma grande... alguma coisa insulínica, me deu um branco agora. Resistência insulínica. E aí você falou que a questão da musculação também serve para controlar. Então, por exemplo, esse público também pode ir fazer parte da Reativare? Claro, hoje a osteoporose, todo mundo sabe que a osteoporose é muito mais comum. Acontece em homens, sim, mas é muito mais comum em mulheres, né? A prevalência é muito mais em mulheres. Principalmente após a menopausa. Por quê? O nível de hormônio, ele cai de forma absurda e aí você acaba perdendo massa óssea, né, de forma gradual. Então, ao invés de você esperar chegar com 60, 70 anos, fazer musculação, às vezes, né, com resultados mínimos, né, você pode fazer antes. Né, fazer um trabalho de musculação, ganho de massa muscular, antes mesmo dos 60 anos. Você vai chegar com 60 anos com massa muscular, com força. Com depósito, né? Exatamente, Reserva. com reserva e com massa óssea. Né? Então, muitas vezes, o primeiro sintoma de uma senhora com osteoporose ela descobre só quando ela tem uma fratura. Né? Então, ela não investigou isso antes, não fez... É depois da menopausa mesmo. Exatamente. Então, ela não mudou o estilo de vida. Sim. Antes, ela não pagou o preço, não. Pô, eu quero mudar meu estilo de vida. Eu né? vejo muito também que às vezes é falta de conscientização, acho que é a palavra. Porque, por exemplo, quando você está chegando na menopausa ou já está, você vai procurar um ginecologista, o tratamento médico é com remédio. Sim. É a primeira opção. Reposição hormonal. Reposição hormonal. A primeira opção, cara, é medicamentosa, né? Sim, você vai tomar uma pílula, alguma coisa ali pra você poder fazer o controle ali. E nunca é atividade física, porque talvez a atividade física te tire até da medicação. Tanto diabetes, quanto pressão alta, quanto menopausa, tudo isso. Porque a alimentação e a atividade física, óbvio, né? Mas eu acho que o quanto antes fosse, eu acho que seria melhor pra ter melhores resultados quando você chegasse lá na melhor idade. Eu não gosto dessa palavra, não, melhor idade. Mas, enfim, eu acho que melhor idade é a terceira idade. Então, eu vejo muito assim, sabe? E aí eu falo, eu sei tudo. Agora pergunta se eu faço alguma coisa. Vai pra reativar, hein? Vai pra Reativare. Porque
Porque, assim, a gente recebe muitas perguntas, assim, porque acha... Porque, na verdade, nosso foco é a terceira idade, Sim. né? Também. E a gente tem uma aparelhagem específica, ergonômica, que não gera sobrecarga. São aparelhos que se adequam de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas a gente não atende só o idoso, não. A gente atende paciente que tem fibromialgia, né? Que hoje a gente está vendo aí muitas pessoas, eu mesmo, né? Eu tenho fibromialgia, fui diagnosticada esse ano. E, assim, um público que abraçou também a gente foi o autista, né? Não foi, Marcos? É um público que nos procurou, nos abraçou, e a gente desenvolveu um protocolo, né? E atendemos lá também. Demais a questão das academias cheias, porque eles não gostam. Eles não gostam de som tiveram, alto, barulho. A gente teve essa demanda. Exatamente. A gente atende também muitas pessoas que não têm lesão ou que não têm nenhum problema de saúde, mas querem estar num ambiente mais familiar, Mais tranquilo. né, mais tranquilo ali. Você falou... Pode falar. A questão da necessidade, né, do médico não só prescrever medicamento, né, uma droga, mas de falar de exercício. Um tempo desse atrás eu postei no meu Instagram falando o seguinte, que qualquer médico, qualquer especialidade deveria falar mais de exercício físico na mesa do consultório. Sim. Prescrever exercício como se prescreve um anti-inflamatório, um analgésico, um antibiótico. Prescrever. Claro que ele não vai prescrever de forma detalhada como o educador físico, o professor de educação física faz, o fisioterapeuta. Mas ele mencionar... na prescrição, exato, eu acho que a pessoa falaria, não, o médico mandou. Exatamente. Entendeu? Seu João, E eles toma confiam aqui, muito no que o médico fala, né? toma aqui, seu João, o remédio, mas a partir de hoje você vai fazer atividade física 2 ou 3 vezes por semana. Tá? 1 hora, cada vez que você for, você vai fazer 1 hora, ou seja, você vai fazer 2 a 3 horas por semana, que é o que é recomendado hoje no mundo todo. Então, acho que qualquer médico, qualquer especialidade deveria, né, fazer isso mais na prática, no dia a dia, porque exercício físico hoje considerado o critério, o fator mais importante para prevenção de doenças e longevidade. Mas será que eles não prescrevem? Porque talvez eles não vivam. Pode ser. Entende? Sim. Você consegue entender Também, que às vezes... também. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com médicos, né? Eu tenho uma endocrinologista que aí a gente fala e a produção de conteúdo dela é maravilhosa, porque ela faz tudo. Ela tem diabetes, ela foi diagnosticada com diabetes e ela faz. Ela faz atividade resistida, ela faz beach tênis, então, enfim, ela tem uma vida ativa porque ela precisa cuidar de si. Sim. Ela é magérrima, ela é linda e ela já tá na menopausa, né? E aí a gente acaba trazendo todo esse estilo de vida que ela tem para dentro das redes sociais. Então eu vejo que, por exemplo, os pacientes, os seguidores acabam utilizando isso como inspiração para poder querer fazer ou querer ser, entendeu? Eu acho que talvez falte isso na rotina, entende? Tipo, se tornar isso algo comum. Talvez, como é que eu vou prescrever algo que eu não... É viver o que prega, né? É isso aí. E assim, os médicos, principalmente os médicos mais antigos, eles estão presos a uma medicina 1.0, né? 1.0. E as pessoas mais idosas procuram esses médicos porque tem nome. Exatamente. Porque eu vou nele sente mais, né, segurança. Então, esses médicos mais antigos, eles estão no século passado, né? De prescrever, né? Você está com diabetes, toma aqui um medicamento para diabetes. Você tem hipertensão, um antihipertensivo. Eles não têm essa visão de que existe muito mais que uma medicação. Né? E que o exercício físico talvez seja o remédio mais barato e mais acessível. Você não precisa se matricular na academia. Tá? Você pode fazer exercícios em casa, pode andar na beira-rio, na praia, né? Ter uma rotina de exercício. A gente fala muito em musculação, mas você pode fazer musculação em casa. Você não tem dinheiro para se matricular? Pega qualquer tipo de peso, 1 quilo de claro, feijão, 1 quilo de arroz. Um balde, qualquer coisa para fazer exercícios físicos. A internet está cheio aí de vídeos, né? A acessibilidade, o acesso às informações aí tá né, tão fácil para que as pessoas façam o mesmo exercício. Então é um medicamento barato, acessível e que os médicos falam um pouco, principalmente os médicos mais antigos. É porque eu acho que é muito disso também. Eles não vivem. Exatamente. Então, pra eles, eu acho que fica até, tipo assim... Como é que eu vou passar? Como é que eu vou prescrever? Eu acho que isso é também questão de hábito, tá?
a partir do momento que o médico começar a ter hábito de prescrever um exercício, né? Como é algo muito novo, né? A gente falando de exercícios físicos, 20, 30 anos atrás, a gente via poucos idosos nas academias, se falava pouco. Então, eu acho que esses profissionais, não só os médicos, mas outros, né, tem que começar a ter essa mudança de hábito, né, de enxergar o paciente, né, como um indivíduo que pode e deve fazer exercícios para prevenir e controlar as doenças crônicas. Eu acho que isso cai exatamente naquilo que a gente falou sobre a questão da atualização. É esses médicos passarem pelo processo de atualização e de entendimento que hoje existem alternativas que são mais benéficas do que simplesmente passar uma medicação. Até porque hoje você toma um remédio pra uma coisa, mas ele ataca o rim. Aí você toma um remédio pra outra coisa, ele ataca o fígado. Mas aí você vai tomar um remédio pro rim e pro fígado que ataca o estômago. E aí vira essa bola de neve quando você vê você tá tomando 10 pílulas. E a sua saúde, ela vai minando. Então, quando você tem um problema de saúde, um problema grave, que vai para a UTI, por exemplo, você tem pouca energia, né, no seu corpo. Não tem músculo, né? Não tem músculo, você não tem índices de saúde importantes como, né, vitaminas, substâncias que são importantes para sair daquela situação de UTI. Né? Então, você acaba sendo prejudicado, levando até a morte, né? Sim, sim. A gente tá começando a caminhar aqui pro final, infelizmente. Tá tá bom muito papo, bom, tá muito bom o papo. Mas já começando a caminhar pro final. E aí eu vou fazer um bate-bola rápido. Vocês vão responder o que vier na cabeça de vocês, com o mínimo de palavras possíveis. É só pra gente dar uma descontraída, tá? Vamos lá. Um mito na fisioterapia que precisa acabar. Aí é mais você do que eu. Fisioterapia, que fisioterapia é choquinho e gelo. Choquinho e gelo. Verdade. Fisioterapia é movimento. Verdade. Arrasou. Só nisso aí já pronto. É o corte principal. Acabou. Perfeito. Gestão ou atendimento? Qual dá mais dor de cabeça? Atendimento. Atendimento ao público dá mais dor de cabeça? Sim. É porque quando a gente tá trancado no escritório resolvendo BO só com nossas coisinhas ali, parece que a gente se desenrola mais. Sim. Eu vejo muito, tipo assim, o atendimento me perde um tempo, assim. Atendimento é a porta de entrada, né? Mas perde um tempo, às vezes a gente fica, tipo, perco a manhã inteira só pra poder zerar o WhatsApp. É isso mesmo. Pacientes, o que mais surpreendem e o que eles mais aprontaram? O que mais surpreende no paciente Bicho, isso aí foi bate-bola. Bate-bola. Bate-pronto difícil. Mas o que mais surpreende no paciente é ele não colaborar com o tratamento. E a gente tem esse problema no Brasil. Eu fiz um estágio no Canadá e lá, assim, existe uma cultura que o paciente tem que entender o que é que ele tem, o que é que ele está vivendo, para ele ser um ator no processo de reabilitação. Ele não deixar, o fisioterapeuta falou, aqui é 50% meu e 50% seu. A gente cria o brasileiro, cena, mas ele é o protagonista. Isso, é o protagonista. Exato. E ele tem que entender o que ele tem. A patologia, os processos, a evolução. E aqui, muitas vezes, o paciente tem preguiça de entender o que ele tem e de colaborar. Sim. Porque na fisioterapia, na musculação, no pilates, ele vai 2, 3 vezes na semana. Mas o resto da semana, será que ele segue, né, fazendo as coisas em casa. Exatamente. O que vem primeiro? Café de pré-treino, aquele café para dar aquela despertada ou alongamento? Café de pré-treino, claro, né? E alongamento, ele cada vez está sendo menos prescrito antes do exercício físico. É mais prescrito depois. Qual foi a maior conquista da Reativari até agora? Fazer diferença na vida das pessoas. Boa. Mas tem outra. Mas tem outra. Espalhar o nosso propósito para o Brasil. Né? Hoje somos uma rede, né? Já com algumas unidades em outros estados. Então, assim, o que a gente acreditou lá atrás, há quase 10 anos, né? Esse propósito está se espalhando e alcançando pessoas de outros estados para fazer a diferença. Se pudesse resumir o futuro da saúde em uma palavra, qual seria?
Boa pergunta. Eu responderia Qual? enxergar a saúde, não só a parte física, mas também a parte emocional. E a gente está vivendo tempos difíceis. Sim. E eu li recentemente um livro que fala o seguinte, que você pensar em longevidade sem considerar a saúde emocional é o maior erro que pode existir. Então, a gente tem tecnologia aí para ganhar massa muscular, para melhorar todos as questões de saúde em geral, mas se a gente não cuidar do nosso emocional, da saúde mental e emocional, a gente pode estar indo para um caminho muito ruim. Eu sempre vejo as pessoas falando que nossa geração foi uma das melhores, né? Que a gente correu na rua, a gente brincou com prima, a gente ia fazendo, tinha pé no chão, tinha tudo isso. Mas hoje, a gente chegou aqui, hoje, no nosso momento atual, não estamos tão bem assim. Exato. A gente não tá tão bem assim, né? Minha terapeuta que o diga. Vamos lá. Saber gerenciar as emoções. Exatamente. Exatamente. Riso como remédio, verdade absoluta ou meme? Verdade absoluta. Muito. Muito bom. E a pergunta que não quer calar. Eu já entendi que a tecnologia empolga vocês. A gente falou. Mas qual a melhor tecnologia e por que é usada no CT do Flamengo? Boa pergunta para finalizar. Então, o Power Leg, né? O Power Leg, a gente através das redes sociais, do marketing digital, chegou, né, ao conhecimento do chefe de departamento médico do Flamengo na época, né? Tanuri. Márcio Tanuri, e aí ele, né, ficou muito, né, motivado em comprar e adquirir. Tem até um vídeo institucional do Flamengo mostrando Bruno Henrique quando teve uma lesão de ligamento importante, ele fazendo essa reabilitação. Então isso aí nos encheu de orgulho, né? Vontade pra gente passar. É verdade, mas você manda em outra oportunidade. Mas assim, foi fantástico. E assim, sabe aquele orgulho? Pô, um fisioterapeuta do interior da Bahia, né, desenvolveu um equipamento que está lá no Flamengo, né, sendo utilizado, claro, não só no Flamengo, mas no Brasil todo. Então isso nos motivou a querer, né, até desenvolver outros equipamentos, e nos encheu de orgulho, né? Uma vaidade sadia, né? Aquela vaidade boa de falar, poxa, valeu a pena, né? É nossa autoridade, né? A gente tem, ela serve pra alguma coisa, entendeu? Então, assim, o caminho até chegar ao objetivo é sempre o mais importante, né? Então, a gente, né, fez lembrar todo o caminho, o percurso, né? E valeu muito a pena. Então é isso, gente. A gente acabou nosso episódio por aqui. Esse papo foi maravilhoso com Marcos e Marília. Muito obrigada por vocês terem reservado esse tempinho pra vocês, por virem aqui. Estejam sempre à vontade. Quando quiserem vir, é só vir, é só falar. Pode vir. Espero que esse laço que a gente construiu se perpetue por mais tempo. E eu só tenho a agradecer. E você que chegou aqui até agora, eu sempre gosto de deixar uma palavra para eles comentarem, para eles provarem que ficaram aqui até o final. Eu acho que a palavra de hoje seria longevidade. Com certeza. Sim. Então, se você assistiu até aqui, ou se você tá vendo a gravação desse vídeo, clica aqui, comente aqui pra gente, longevidade, curte, comenta, compartilha, faz tudo aí pra poder ajudar a gente na divulgação. E é isso, muito obrigada, boa noite e tchau, até semana que vem.